ventre materno e nasce uma segunda vez. Responde-lhe o bom Nazareno: és mestre Israel e não sabes. Se tu não me credes nas coisas da terra, também não crerás nas do céu. Em verdade, ninguém entrará no céu se não nascer de novo e de novo do berço ao pó e do pó ao berço. Em verdade, de todas que me confiou, o Pai não quer que se perca nenhuma, desde a primeira à última ovelha. Todas serão anjos, todas são centelhas. Há quem se ocupe em tornar o mundo um lugar bem pior. Se eles não tiram férias, se eles nunca descansam, como podemos não retornar? Em verdade, ninguém entrará no céu se não nascer de novo e de novo do berço ao pó e do pó ao berço. Em verdade, ninguém entrará no céu se não nascer de novo e de novo do berço ao pó e do pó ao berço. Em verdade, de todas que lhe confiou, o Pai não quer que se perca nenhuma, desde a primeira à última ovelha. Todas serão anjos, todas são centelhas. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Madiba, Nelson Mandela. Em verdade. Então nós vamos ganhar tempo, né? O tempo é precioso. Eu vou convidar o Henrique a fazer a prece inicial, por favor, tá, Henrique? Nossos irmãos, aquele bom dia racional para todos nós, que nós possamos, nesse momento de mentalização, elevar as nossas mentes ao astral, ao legado, eu digo, legado do que o grande Mestre Jesus nos traçou. Se fala muito em Jesus, se fala muito nos anjos, mas, como disse Paulo, poderíamos ter o linguajar dos anjos, mas se não tivermos a fraternidade, o amor, de nada adiantará. E nós estamos aqui nessa escola, nesse pedacinho de céu que desce até nós, porque nós estamos com as nossas mentes, a esse momento, procurando cada vez mais
cada vez mais estreitar a nossa estrada, os nossos caminhos, porque todos aqueles que fazem parte da condição cristã também estão vindo em socorro à nossa mente, ao nosso ideal. E o nosso ideal é cristão. Então há aquela conexão. E nessa conexão, a nossa boa vibração, ela é tudo porque ela traz para nós aquilo que nós buscamos, porque nós temos essa força. Somos filhos dessa natureza, dessa mãe natureza. Somos filhos desse Deus misericordioso na acepção do nosso gesto, das nossas ações. E não para chegar a esse Deus, a esse Jesus, todo o seu ministério, só problemas. Os problemas vêm, mas através dessa irradiação feita ao astral, vem a solução mental para que nós, já fortalecidos pelo Espírito, possamos desviar a condição das adversidades. E assim nós nos mostramos fortes para ver cada detalhe, cada problema que surge, de repente, sem desesperar, e sabe que durante a nossa vida nós estamos sujeitos às leis naturais, que são naturais e são imutáveis. Então, temos que procurar nós, olhar dentro de nós, dentro do nosso eu, o que aprendemos, o que fizemos, o que estamos fazendo, para onde vamos. Então, o caminho, nós já sabemos, é a fraternidade. É o ponto vital, o ponto final, que é o amor. Mas é final da vida material, mas é início da vida espiritual. Então, para isso, ela tem que ser bem planejada. Então, copiamos Paulo, copiamos Maria, copiamos vários trabalhadores cristãos que se sacrificaram à carne, mas o espírito está liberado. Sendo assim, agradecemos pelo dia de hoje. Nós ouvimos a máxima aí, para chegar ao reino superior, o reino celestial, temos que renascer da água e do espírito. Mas isso é coisas que já foi citado e será ainda mais em nossas aulas aqui do dia a dia. Agradecemos ao grande Mestre Jesus por ter nos deixado essa grande obra para que sigamos na certeza do que vamos fazer. Então, mais uma vez, aquelas bênçãos para todos e dirigimos ainda para a irmã Denilza, que se encontra em recuperação, assim esperamos nós, e outros que também dependerem, o irmão, esposo da nossa irmã Raimundo, mas o outro também. Raul. Então, agradecemos. Um ótimo dia racional e espiritual para todos nós. Passa a palavra ao irmão Valdemir ou Carlos. Eu Carlos da leitura. Assim, um tema muito interessante. A gente agradece sempre a espiritualidade por nos ter trago esses livros aqui para os nossos estudos. Aí seria interessante a gente fixar bem ali, né, no que está sendo lido, para discutir o tema, e não fugir do tema, do assunto. Então, vamos lá. Uma leitura que eu achei pertinente, a leitura a pergunta do Livro dos Espíritos, mas que cria uma particularidade dentro de cada um de nós, né? Era bom a dona Denise estar aqui, que ela fez uma pergunta, como meditar? Aí, quer dizer, aqui cria também uma... Ah, mas ela está lendo, ela pegou, né, o que você colocou. Ela tem um livro também. Não, esse aí ela não tem, não. Tem não? Então vamos aqui a uma mensagem do Krishnamurti, no livro Krishnamurti para principiantes. A meditação não é a fórmula repetitiva de mantras, de respiração. Por gentileza, no início tu falou a palavra, eu me perdi. Então, vou começar. Então, é uma mensagem
ditada pelo irmão Krishnamurti, do livro Krishnamurti para principiantes. Ponto. Agora vamos aqui começar a mensagem propriamente dita. A meditação não é a forma repetitiva de mantras, de respiração segundo regras, de sentar-se numa determinada postura, praticar um tipo de atenção, de contemplação. Todas essas coisas são absolutamente mecânicas. Estamos falando de algo vivo. E vocês têm praticado essas coisas mecânicas por muitos séculos. Aqueles que as têm praticado estão mortos, e suas visões são projeções do seu próprio passado, de seu próprio condicionamento. Mas estamos falando de uma meditação viva, não de uma meditação mecânica, repetitiva, disciplinadora. A menos que se saiba o que é meditação, igualmente, a menos que se saiba o que é a morte, não existe uma cultura nova, nada novo surge. E agora vamos aqui uma mensagem do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Existem muitas maneiras para criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso. Não entendi. Ele não ouviu isso. Só essa frasezinha. Existem muitas maneiras para criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso que trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca que impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Então vamos agora à dissertação do nosso irmão Samuel Gomes. Eu nem falei o nome do livro, A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Olha, mas tem um detalhezinho aí muito importante para todos nós. É a oração, aquela mecânica, aquelas coisas que se fazem. Usa-se muito isso na Igreja Católica, e os irmãos que lá frequentam, quando chega aqui, deparam com uma nova sugestão e às vezes tem até medo, porque perde o direito da razão em si própria. Então as pessoas não acreditam muito em si, acham que nós não temos a capacidade, que nós não podemos. E a espiritualidade, justamente isso, vem acabando esse mecanismo para nos mostrar que nós é que somos o produto do exercício da consciência, e não aquela inconsciência tido como consciência mecanicamente. Faz assim, faz assado, está salvo, não está, porque fez assim, porque deixou. E a espiritualidade, nós somos muito gratos porque nos orienta a isso. Mas só um instantinho, o Aldemir sempre fala aqui, Carlos sempre fala aqui, seu tempo, eles estão no tempo deles e a gente está no nosso. Entendeu? Cada um tem seu tempo. Sem dúvida, né? Deixa eu continuar. Quantas vezes tentamos fazer exercício de meditação, respirando, concentrando, tentando resistir aos pensamentos e focando em um único ponto? E quantas vezes conseguimos alcançar, por meio desses exercícios, a meditação verdadeira? Esses exercícios, embora sejam bons, não nos levam ainda ao estado meditativo, do qual o fundamento é o autoconhecimento. Só por meio deste é possível conceber a desordem interior para chegarmos, de alguma forma, a uma ordem natural, ou seja, a um equilíbrio não imposto por fatores externos. Lembro-me de quando comecei a me interessar pela maneira como minha mente e meus sentimentos funcionavam, isto é, pela maneira como eu sou.
Nessa época, buscava me acomodar confortavelmente, sentar ou deitar em um ambiente onde não seria interrompido e dava início a uma verificação atenta, natural e sem julgamento de como era a dinâmica de meus pensamentos e de minhas emoções. Notei que esses dois elementos se interligavam, pensamentos despertando emoções e estas alimentando os pensamentos, gerando desgaste e perturbações em minha vida. Comecei então a programar o meu despertador para tocar depois de 3 minutos, a fim de que pudesse fazer o exercício, ora com os olhos abertos, ora com eles fechados. Técnica esta que visa criar em nós a habilidade de autopercepção, mesmo naqueles momentos em que estamos realizando atividades diárias, despertos. Ao longo do tempo, passei a aumentar a duração dos exercícios para 5, 10 e 15 minutos, gradualmente. Percebendo a vivacidade da mente, os fluxos de pensamentos e de emoções, aos poucos, essa atividade de observação passou a fazer parte da minha vida. Comecei a observar meus pensamentos e minhas emoções durante todo o dia, muitas vezes sem nenhuma intenção. Isso ocorria quando estava caminhando, almoçando, trabalhando ou mesmo ao dormir. Só um segundo. Eu fiz a leitura anterior, antes, ele foca muito. Pensamento, emoções. Emoções, pensamento. Vamos prestar bem atenção para a gente entender aonde ele quer chegar. Ontem mesmo, na leitura, a primeira leitura do encontro de ontem, foi falado um pouco disso, mostrando essa sensibilidade que a gente tem que ter nessa procura do autoconhecimento, porque a gente acha que se conhece, né? A gente sempre é condicionado por emoções, com pensamentos que muitas das vezes algum problema, algum conflito dentro da gente é que condicionou, é que iniciou esse processo, e não o nosso eu liberto de culpas, de medo, de frustrações, e sim o nosso eu culpado, medroso, frustrado, deprimido, que tomou a iniciativa. É assim, Carlos, porque vem aquela sensação, comigo aconteceu assim, vem a emoção, aquele sentimento ruim, aí você tenta mentalizar uma situação diferente, tenta criar uma situação diferente, mas é naquele momento. Ele falou que ele começou fazendo esse treinamento ali com 3 minutos, com 5, com 15 minutos, e com os olhos fechados, com os olhos abertos. Entendeu? Eu não sei se vocês estão percebendo o que eu quero colocar, Luciano, porque deu problema e eu busco socorro. Da oração, como ele falou ali. Aquilo ali é uma coisa momentânea. Por que causou aquilo ali? Por que eu estou com aquela emoção? Ou por que veio aquele pensamento? Então é isso aí que ele foca. Então, porque antes do acionamento do mental e do emocional, tem algo que acionou isso de uma forma tão instantânea, tão rápida, mas que a gente não tem consciência do que é esse eu, que é essa coisa que aciona o pensamento. O que é o pensamento? No meu órgão sensorial, que é a visão, vendo uma cena e conotando algo, dando um apelo àquela cena. Mas o que causa essa conotação? O que faz eu ver daquela forma e não de outra forma? Então a gente tem que entender esse eu que organiza essas coisas, que direciona. E por que ele direciona dessa forma? Muitas das vezes, volto a falar, conflitos lá atrás, situações não arrumadas, não resolvidas, O passo seguinte nessa etapa de autoconhecimento foi adquirir a noção de que posso mudar o foco de minha visão diante da vida,
bastando para isso despertar um novo olhar. Dessa forma, minha visão, que antes era voltada apenas para fora, foi sendo descortinada e revelou, por meio do autoconhecimento, um novo foco para meu universo interior. Comecei a verificar, então, o movimento contínuo das forças vivas que saem de mim e que determinam meu eu na dinâmica do dia que corria. Não quis nomear esse processo de meditação, pois para mim era apenas um exercício adaptativo para que eu pudesse fazer algo que nunca havia feito. Esse é um importante mecanismo a ser utilizado no início do desenvolvimento de nosso novo olhar, pois é o momento em que o nosso modo de viver passa a ser mais importante e a ser percebido de forma natural. E é justamente nessa naturalidade que reside a diferença entre estado meditativo e prática de meditação. Para desenvolver esse novo olhar, precisei estar atento a todo esse aspecto interno de forma suave, sem esforço e sem intenção, da mesma forma natural com que minha visão registrava os objetos ao meu redor. Quando fazia isso, percebia aos poucos que não intencionava silenciar a mente, mas à medida que acompanhava o pensamento, ela passou a sair naturalmente com menos fluência. Como consequência, um espaço de silêncio mental surgiu entre os meus pensamentos. Então, uma sensibilidade nova foi aguçada em cima desse momento de reflexão. Você não estava procurando aquilo, mas aquilo foi se aclarando para você ali, nessa nova introspecção sua. Que até então a tua introspecção era muito focada, de uma forma mecânica, né, como ele diz aqui. E você não se dava essa oportunidade daquilo ser criado ali naturalmente. Entretanto, todos podemos estar atentos naturalmente. Foi aqui que eu parei? Não. É importante dizer que... lá em cima. É importante dizer que nossa intimidade é, por natureza, silenciosa. Contudo, a mente do homem ocidental encontra-se cheia, funcionando em um ritmo acelerado, com um tagarelismo muito grande e fazendo muito barulho. Este, por sua vez, é uma das razões pela qual muitas pessoas desistem precipitadamente do processo de autoconhecimento. Entretanto, todos podemos estar atentos, naturalmente, se nos dedicarmos com mais persistência ao trabalho de autopercepção. Pensar que não conseguiremos é desistir mesmo antes de começar. É cair na armadilha mental dos pensamentos que, a todo tempo, tentam nos aprisionar e nos conduzir. Eu não sei se eu entendi bem, quando ele faz essa advertência aí, né, ele chama de autoconhecimento. Ele não fala meditação, né? Autoconhecimento. Assim, não sei se com vocês é isso. Pela meditação, eu procuro o bem-estar momentâneo. Aquela questão do relaxamento, né? É aquela coisa daquela hora. Apareceu eu estou nervoso, então vou meditar. Eu não vou buscar a causa, né, daquele nervoso. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Eu estou errado? Olha só, ele coloca aqui uma coisa que é bem pertinente para a gente entender. Entretanto, todos podemos estar atentos naturalmente se nos dedicarmos com muita persistência ao trabalho de autopercepção. O problema todo é a aceitação. A gente vem com essa crença católica. O espiritismo é uma mesclagem até da Igreja Católica. Tanto é que a maioria dos espíritas se agraciam mais no Evangelho segundo o Espiritismo do que propriamente no Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos
diferente da Europa, diferente do conceito de Kardec de religião. De religião. Então, a gente tem que entender que eu sou Deus, eu crio o meu universo. Se eu entrar nessa aceitação, eu vou me desprender, porque eu estou dizendo, eu tenho que me perceber, eu tenho que me conhecer, porque sou eu que vou originar tudo. Se eu não me der essa oportunidade, eu vou ser conduzido pelas emoções que nesse mundo material aqui vão me condicionar. No interrelacionamento com os outros, eu vou entrar na ideia dos outros e vou seguir ideias dos outros e não a minha resolução própria do que está acontecendo e do que eu acho verdadeiramente do que pode ser feito, qual é o meu posicionamento a respeito disso. Então a gente tem que entender essa aceitação que eu faço no meu mundo. Ontem mesmo o irmão aqui, o irmão falando ali, falando que estava fazendo lá com o Raimundo, fazendo e acontecendo, que isso, aquilo. Eu mostrei, e aí, irmão, e você? E a tua vida, como é que está? E você, o que faz da tua vida? A tua proposta é essa, tão mesquinha, tão pequena, viver a vida dos outros, gozar no sofrimento dos outros? Mas isso aí é o que a gente faz com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os amigos de trabalho, de sociedade. Ao invés de estar nos cuidando, né? A gente está se metendo na vida dos outros, a gente está querendo reformar os outros. O tempo inteiro. O tempo todo. A nossa proposta de vida é ao redor de nós e não é propriamente nós. Então isso tudo é uma coisa, a gente entender essa aceitação que eu sou Deus, eu sou construtor do meu mundo. Só que eu estou apavorado com a falência financeira. Eu estou apavorado com a rejeição da minha esposa, da sociedade, das pessoas. Isso tudo é falta de alto amor. E aí a gente vai toda hora entrando nesse ritual que é o comercial. Eu tenho que me empoderar em cima do que eu visto, do que eu tenho, do que falam de mim. Isso aí é meu oxigênio. Carlos, assim, eu não vejo só por esse ângulo, eu vejo também, por exemplo, a situação que eu estou vivendo no momento da minha mulher, né? Caramba, com todo esse tempo de doutrina e tal, tem hora que eu paro, sabe? Ali com aquela coisa, né? Pô, cara, como é que vai ser? O que vai acontecer? E pela proposta aí, né, dessas obras que a gente está lendo, não tem que ser assim, né? É aquela aceitação imediata, que tu vai adquirindo esse recurso aí, né, ao longo do tempo. A meditação é o primeiro passo, o meditar é o primeiro passo, né? Até chegar aqueles 15 minutos ali, que ele, opa, não é por aí, o negócio tem que ser diferente, eu tenho que modificar. A cadeira está me incomodando? Ou está ali, por que não? E nessa aceitação também isso. Acabou esse livro, passei ali, me levaram. Entender, acabou a ligação de eu com esse livro. Eu tenho que, esse livro acabou o tempo dele de estar comigo e agradecer por ler, que esse livro teve comigo, me abriu um horizonte novo, isso tudo, e só agradecer. Você quer ver uma coisa, desculpa, para te incomodar? Me veio uma sensação assim, cara, as duas pessoas, as duas mulheres mais importantes na minha vida, foi a minha avó que me criou, tá? E a minha mulher com quem eu estou convivendo há 52 anos. Minha avó morreu, ela substituiu e tal. Quer dizer, eu usufruí daquilo ali, eu não vi um outro lado, sabe? O que eu dei para elas? A gente não costuma fazer levar para esse lado aí, né? O que eu me aproveitei delas? Então, quando eu ali triste, aí eu disse, cara, não tem que ser assim não, tem que mudar isso aí. Vai ter que ser de outra maneira, entendeu? Agradecer, como você falou, agradecer o tempo que o livro teve ali comigo. Provavelmente ele vai para outras mãos que vai ser muito interessante, né? Para a função dele, né? E para quem for fazer. Essa leitura ajudou a eu mudar um padrão vibratório dentro da minha casa, não com meus filhos, mas com minha esposa. Porque eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu melhorei muito em cima de problemas desse pieguismo mesmo, sabe? De criar problema onde não tem. E não ver o retorno que eu estou recebendo.
E a gente vai colocando ali, mas isso tudo porque é uma falta de aceitação do que está acontecendo, que é necessário para a sua reforma, para o teu engrandecimento, empoderamento, e na hora que sai de cena de você, porque tem que ser aquilo, tem uma consciência muito superior, falou, agora acabou. Aí, para quebrar um pouco aqui, né? Aí amanhã eu lá dando trabalho, a Rauan e a Luciana, porque aqui, ó, não pode, isso vai melhorar como com essas sensações aqui, né? Somatizou, Exatamente. Eu acho que a meditação não é aquela obrigação quando você está nervoso. Vou dar uma parada para meditar. É uma prática. Você tem que fazer isso sempre, todos os dias. Acordou, tá bem? Faça meditação. Todos os dias. Eu acho que não vai Por quê? funcionar só na hora do nervoso. Exatamente. A meditação, ela vai te dar uma clareza mental, vai abrir sua mente, vai deixar você mais calmo para você pensar, para você raciocinar. Entendeu? Olha a tua seara, né? Isso, ontem o Globo Repórter, um médico da USP, ele pegou um grupo de 50 pessoas com dor crônica. Sabe o que ele fez? Ele botava dentro do ônibus e iam para uma floresta. E ficavam lá respirando. E meditação não é interromper pensamento, não. Os pensamentos vêm, você vai continuar respirando. O pensamento não para em momento algum. E o que aconteceu? 75% dos pacientes melhoraram das dores. Recuperaram. Banho de natureza. Levaram Banho de cachoeira. Banho de natureza, levavam eles para a floresta. Ficar ali meditando, respirando. E as dores desapareceram. Muito interessante isso. E isso é verdade mesmo, cara. Quando tu vai numa cachoeira e toma banho com aquela água, tu já viu como é que você Parece que sai? renova, né? Parece que te renova, você sai diferente, cara. Você entra na água de Depende cachoeira. da sensibilidade de cada um. Cada um exatamente. Ela vai pra lá, de repente vai infernizado, não tira a mulher da cabeça, não tira o espírito, não tira o trabalho. Exatamente. Ele foi para a floresta, mas o trabalho foi junto. Exatamente. A gente subia, Simone na época, Bicuí, aquele lugar de lá, aí parava naquelas cachoeiras, eu disse, vamos parar ali, para no canto. Aqui tu quer? Vou cair na água. Aí parava, caía. Cara, você parece que apaga teus problemas todinho quando tá ali. Exatamente. Vambora. Então vamos lá. Isso. Desenvolvamos, então, a amplitude da sensibilidade, registrando simultaneamente o que ocorre fora e dentro de nós. Esse exercício aumenta o nosso grau de consciência, diminui o ritmo dos pensamentos condicionados e tranquiliza a mente, fazendo com que ela fique mais silenciosa em um efeito natural do estado meditativo. Surge então do não manifesto, olha interessante, surge então do não manifesto, quer dizer, da coisa que não estava mensurada, projetada, pensada, nada. Surge então do não manifesto, espaço mental silencioso, o fluxo do pensamento para o manifesto. Então, dali vai iniciar o emocional, o mental. Então, todo o meu processo de autoconhecimento, percebi com clareza o comportamento de criação mental e o espaço infinito da mente, pois as energias vivas da intimidade se fazem em pensamentos e em emoções, tanto quanto na sutileza dos sentimentos. Em minhas experiências diárias, ao notar meus pensamentos e minhas emoções saírem, percebi que minha consciência se localizava em uma instância anterior ao surgimento deles. Eu vou repetir aqui para a gente. Em minhas experiências diárias, ao notar meus pensamentos e minhas emoções saírem, percebi que minha consciência se localizava em uma instância anterior ao surgimento deles. Mais do que isso, detectei que existem 3 espaços que se antecedem ao surgimento deles, os quais podem ser classificados aqui da seguinte forma: espaço do ser mais profundo, espaço da mente onde residem as emoções, e os pensamentos, espaço do plano físico. Descobri, à vista disso,
que meu ser tentava se fixar nesses 3 espaços diferentes o tempo todo, a fim de conseguir estabelecer um significado para mim mesmo. Dessa maneira, quando minha consciência se identifica com o corpo físico, transformo-me em um eu corporal que tem nome, forma e sofre o efeito de ter a consciência reduzida apenas a esse aspecto de identificação. Por exemplo, se alguém me pergunta se estou engordando, minha consciência fica reduzida aos meus aspectos corporais e automaticamente eu passo a considerar a possibilidade de estar ganhando peso. Nesse momento, eu perco a amplitude da consciência, que é mais do que apenas um corpo. É como se eu contasse uma mentira sobre o que eu sou e acreditasse nela, sofrendo as consequências infelizes dessa forma de pensar. Outro exemplo é quando era envolvido por uma emoção e a minha percepção sobre ela se tornava distorcida. Dessa forma, quando uma emoção preenchia a minha consciência, eu me transformava no que aquela emoção significava. Exemplificando, se a tristeza me envolvia, eu me transformava em uma persona triste. Logo, se alguém me perguntasse se eu estava deprimido, muito provavelmente eu responderia que sim, pois era como me sentia. No entanto, eu não era essencialmente deprimido, mas estava transformando uma situação temporária em uma condição duradoura, sustentada por meus pensamentos e por minha crença nessa mentira. Pode falar. Então, aí nessa situação que eu falei para vocês, a minha situação, né? Veio o sentimento de tristeza. Pô, cara, eu sei que, a gente está sempre falando aqui, a Denilza não vai morrer, não vai acabar. A Denilza vai continuar viva, né? Mas vem aquele sentimento de tristeza. Isso aí vai dar em quê? Numa depressão. Então, é esse domínio dos sentimentos e dos pensamentos que vem, que ele foca muito ali, entendeu? Da gente buscar essa prática, sabe? Eu é que tenho que controlar o meu sentimento, eu é que tenho que controlar o meu pensamento, né? E aquilo ali vai ser uma coisa momentânea. E a gente tem que entender o que é essa tristeza. Por que eu sinto essa tristeza? Se eu estou estudando, eu estou aceitando que a vida é eterna, esse sentimento de tristeza é nostalgia, é saudade de tempos vividos de forma agradáveis. A gente ali nessa tristeza se condicionou ao lado só agradável. O inferior, a discussão a gente não botou. Deus era aquele ser que eu dominava, ou ela me dominava, tal. Isso vem do lado, aí entra as reencarnações. As reencarnações. E a gente tem que entender que, esse momento eu tenho que dar um tempo. Não sou eu que estou dizendo, são as circunstâncias. Eu tenho que dar um tempo, se é que vai ter que dar um tempo, né? Não estou dizendo que fadada ali. E outra coisa, né? Eu estou falando aqui como se a Denilza já tivesse desencarnado. Daqui a pouco ela está aqui no nosso meio. Exatamente. Eu vou Acontece, né? Tem que entender isso para a gente desatar o nó e não entrar para a vertente deprimente da coisa. Entender essas situações, daqui a pouco eu estou com ela, ou aqui ou em outra dimensão. Exatamente. E a coisa continua toda de novo. E o que acontece também? Eu já trabalhei em UTI. Então, para a pessoa que é de fora, CTI, vai morrer. Não é isso. CTI ele vai ser tratado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, 24 horas. É um tratamento mais especializado. Isso não significa que a pessoa entrou na UTI e ela vai morrer. Não é isso? Mas para a pessoa leiga, né, leva para a situação de morte, né? Exatamente. Tem cirurgias eletivas que você faz que você tem que precisa por 24 horas, pelo menos, vai ficar bom. Exatamente. Eu fiquei Uma delas, o transplante transplante é um exemplo. Transplante da 24 Uma das coisas que me consolava era uma porção de velhinhos sofrendo, gemendo de dor. Eu também estava ali gemendo de dor, estava ali sofrendo. Eu ficava assim, daqui a pouco eu vou sair daqui, mano.
esse pessoal. Vai ficar, de repente, às vezes, Muito, fica a muito- maioria, eu não sei se todos, mas a maioria que ali estavam comigo desencarnaram. Que a maioria eram idosos que estavam ali. 90 e poucos anos. Desencarnaram. Aí aquilo me consolava para aguentar, porque os 4 primeiros dias é que nem você ir para a cadeia. Eu vi Isso. ontem, é a minha coisa. Sabe, a abstinência te deixa loucura. Os 4 Exatamente. primeiros dias tu fica maluco dentro do CTI. Exatamente. Doutor, e aí, depois disso aqui eu vou ser liberado? Depois, aí o cara dava vontade, eu via aquele. Tinha vontade assim, porra, vai ficar aí por muito tempo. Eu fiquei 20 dias lá. Aí eu, doutor, pô, aquilo tudo era um desespero de querer sair. Depois de 4 dias, O negócio fica. tudo. Podia ficar mais 50 anos ali, tava Você só vai se acostumando Ô, a Carlos, eu nunca tinha ficado assim. internado na minha vida. Eu fui ficar internado em 2015, com 49 anos, numa UPA, lá em Realengo, porque eu tive uma pneumonia. A médica me deixou preso lá. A mesma história que a sua, né? Deixou 6 preso, cadeirinhas né? na sala vermelha, deixou preso. Eu falei, eu fugi. Eu fiquei uma noite, porque estava com pneumonia, fugi no outro dia, não era coisa fugir. Fiquei uma noite, aí contando a mesma história que a tua. Olha Nós só. tiveram 6 camas, Olha só, foi 1, Valdomiro. foi 2, foi 3. Eu falei, não vou ficar não. Então, o Valdomiro falou um caso aí, referente a essas coisas que nos acontecem, que nós não podemos, vamos dizer assim, prever da maneira que vem. Mas quando vem, nós temos que ter em nós aquela sabedoria, aquela resistência e paciência, mas assim, é realmente saber, não é pensar que sabe. Por quê? O quadro depressivo, eu sempre combato ele dizendo, o primeiro remédio somos nós. Nós é que temos que saber, poxa, é como dizia o meu velho pai, aonde quebrou o pote é que vai achar rodilha. Então os médicos, os psiquiatras e principalmente esses médicos que cuidam da depressão, eles vão na pessoa de um outro meio, como já foi dito aí, mais mecânico. E nós se entendermos que o problema está nas nossas mãos a solução, mas a pessoa comprime tudo, envolve tudo, enrola tudo, e aquele medo do desconhecido. E isso aí fabrica aquela emoção em forma de queda. É a depressão que chegou. Então nós temos que, estamos aqui dentro da espiritualidade, dos estudos espirituais, nós estamos com uma riqueza de detalhes. Sabemos que nós, se quisermos, nós temos como combater. Agora, se esperar vir além, do além, nós vamos gastar aquilo que não temos. mas isso aí. Como é que é seu nome mesmo? Erlei. Erlei. Luciano. O que acontece? Graças a Deus, nós temos aqui um conhecimento. Né? Nós estamos aprendendo, né? Tem pessoas que muitas das vezes estão na religião, né? Há um tempão e não se conhece. E não tem conhecimento. Só quer dinheiro ou quer sabedoria? O que o senhor prefere? O senhor prefere o dinheiro ou a Aí sabedoria? quando vem o problema? Exatamente. Tem coisas que acontecem conosco, comigo mesmo. Eu saí do Centro Espírita Joana d'Arc ali em Paciência, caí e quebrei o tornozelo. Né? Então saí de uma casa espírita. Então, eu entendi assim, no momento que eu fui para dentro do hospital, né, eu pedi o médico da presenciação para botar uma oração e fui. Aí cheguei lá dentro do hospital, realmente eu fiquei, né, assim, 1 hora, 2 horas assim, naquele meio desespero, mas daqui a pouco eu fui me acalmando, aí eu falei, não, eu tenho que passar por isso e agora a minha fé eu tenho que botar em prática, porque é muito fácil você ir lá orar, você falar que tem fé em Joana d'Arc, e agora que tu caiu, que tu tá aqui, né, como é que vai ser? Agora acabou, você não tem mais... Aí foi onde eu fui me acalmando, eu falei, se a espiritualidade permitiu, por alguma coisa eu tenho que estar no meu aprendizado. Então, assim, né, aí nisso daí que foi onde... Aí eu peguei livros para ler no hospital, aí eu fui ficando calma, e foi as coisas, porque se eu ficar desesperada ali, o troço ia ficar esquisito para mim, porque eu já estava ali dentro daquele hospital, que a gente sabe como é que é. E eu ainda no desespero, então assim, a minha fé ali estava sendo testada, a espiritualidade, tentando, né, ver a forma que eu ia reagir, se eu ia xingar, se eu ia reclamar, se eu ia falar que do Centro Joana d'Arc lá, né? Então foi eu penso assim, né? Mas é uma realidade. Mas é que tá, a gente não tem que colocar
a culpa na segunda pessoa, né? A espiritualidade não tem nada com isso. Não tem, mas aí é o que eu estou dizendo. Você percebeu Deus que você Deus, Exatamente. Não tem. Mas aí tem que quebrar isso, tem que quebrar. Eu ontem lendo um livro lá do Robson Pinheiro, mostrou um lado de uma modelo que desencarnou, e ele falando que isso aí é o normal da modelo. É o normal da modelo. Ficar presa no corpo quando desencarna. Pô, quando ele falou isso, eu falei, pô, tem coerência. Mas tem enfoque todo da beleza, né, cara? Tem coerência. O problema todo é condicionamento. A gente é educado. Qual é a matéria mais importante para você aprender no colégio? Português e matemática. Que você tem que produzir. O relacionamento não é o mais importante. É o português e matemática que você tem que produzir. O relacionamento, a vida, o conceito ético, moral, não é o mais importante. Filosofia, sociologia. Não é o mais importante. Então a gente tem que entender isso. A gente é doutrinado a produzir, a criar, a ser uma peça importante na conexão, mas numa conexão que é competitiva. Então, quando a gente não entende que eu sou Deus, essa aceitação é fundamental para se libertar. Por que uma pessoa desencarna e ela tem noção, eu morri, mas ignora que morreu, mas fica ali no preço, está vendo a minhoca comendo, mas está ali? Que macumba é essa que fixou ela ali? E ela não se solta. Prendeu ali. É uma fixação nessa crença do externo, a espiritualidade, Emoção e pensamento. o isso, o aquilo. E não toma atitude própria. Eu sou a espiritualidade. Eu sou o caminho. Eu sou o meio. Então a gente tem que entender isso tudo e colocar a responsabilidade para mim e não para outros. Sim. Para mim. O que aconteceu nesse caso aí que você falou que tem que botar a responsabilidade para mim? Sabe por que eu caí? Porque eu fui com a minha cunhada que só sabe andar sozinha e não sabe carregar. Aí Não sabe carregar. Não sabe carregar uma carona. Aí eu sou a culpada. Aí eu vou ocupar lá a casa, ainda tem neguinho te esperto e fala, ué, saiu da casa de espírita. Não, tem nada. Então, assim, eu fui culpada daquilo dali, entendeu? De fato, fui atrás de uma doida que não sabe andar. Então eu tenho que me Não, responsabilizar. e acidentes acontecem. E eu tinha que não com passar poste, por com aquilo. humano. Aí Isso é uma você coisa tá normal. falando, aí eu vou ocupar a casa. Não, a minha responsabilidade, porque eu fui com uma pessoa que não é habilitada. Mas se Então, você ocupar a casa, mais perturbada você é. Você, além de achar que é a espiritualidade que agiu, você ainda quer botar a culpa na casa. Quer dizer, isso tudo é colocar para terceiro responsabilidade. Qual é seu nome mesmo? Qual é seu nome? Raquel, Isso poderia ter acontecido na sua casa. sim. A lá tinha uma moça que caiu, foi Dentro de 5 horas casa, da manhã. tomando banho, tomando café. Eu continuo abraçado ao que o Valdemir sempre fala. Eles estão no nosso muito tempo, a gente já está num tempo diferente. Não, mas aí outra eu tô coisa, falando da gente. a gente está num tempo diferente. Então, aquela Raquel era um outro tempo, a Raquel de hoje é um outro tempo. Isso. Vamos lá, gente. Vamos. Existem tempos para isso. Não, O relógio é um caso hoje foi sério. bom, hein? E quanto mais condicionada essa crença fica, mais Cara, onde difícil você está mesmo? no início da outra página, da página 63, começa o E lá embaixo, depois lá em cima. E quanto mais condicionada essa crença fica, mais difícil é desnudá-la. Como resultado inicial do meu processo de autoconhecimento, aos poucos me observo como um ser que atua em vários campos interligados, os quais, no entanto, não podem definir quem eu sou. Dessa maneira, começo a viver uma liberdade profunda, sem grandes batalhas internas e com uma maior leveza interior. A sabedoria está em atuar em cada momento a que somos chamados, com qualidade de inteligência. Pode ser um recurso físico, uma ação emocional, um pensamento decorrente do meu conhecimento, etc. O importante é saber que todas essas qualidades, juntas ou separadas, não me definem. Se sei jogar vôlei, não posso me identificar somente por essa habilidade. Se estou sentindo alegria,
não posso ser identificado como um ser feliz. Se sou bem-sucedido profissionalmente, não posso me identificar apenas por minha profissão. Tudo isso seria uma valorização distorcida do meu eu. É o que eu estava querendo falar para o irmãozinho ontem, que estava ali numa proposta de perturbar o Raimundo. Pô, só isso aí que tu tem, e aí você, como é que tá? E aí caiu a ficha dele. E aí ele começou, logo de início, a querer sair dessa conversação, mas ele depois se entregou e viu. Não sei nem como é que ele foi embora, que ele foi meio corrido, né? Mas ele assimilou o conceito que estava sendo colocado. Apreender além do pensamento e das emoções faz emergir em nós uma lucidez sem características próprias e de expansão ilimitada. Com essa nova capacidade, averiguamos que tanto o mundo material quanto emocional fazem parte da nossa natureza e de nossa inteligência. Compreendermos-nos em totalidade, portanto, é agir com uma inteligência nova, que usa as possibilidades de todos os campos nos quais estamos operando. É muito importante que possamos descobrir por nós mesmos todo esse potencial, pois esse conhecimento é intransferível, de forma que ninguém pode concretizar a realização íntima em nosso lugar. Mesmo a descrição desse procedimento pode se tornar perniciosa e destrutiva se as pessoas não o viverem em si mesmas ou se simplesmente transformarem essas propostas em um roteiro a seguir. Afinal, não se consegue alcançar um conhecimento tão valioso por meio de repetição daquilo que o outro fez. É necessário ter a necessidade de autodescobrimento e ser garimpeiro de si. É imprescindível sentirmos um estado meditativo, que se caracteriza por estarmos atentos a todo o movimento vivo no relacionamento diário e captarmos nosso fluxo de vida que sai no encontro com a vida de fora. O autoconhecimento é uma chave extraordinária de liberdade e beleza, com a qual o mundo se abre a novas perspectivas. Continuo ainda hoje a refletir e a me emocionar ao sentir o menor fluxo de pensamento e emoções com as quais já não tenho uma relação de dependência. Se antes as emoções e os pensamentos quase comandavam meus atos, agora pela simples e extraordinária capacidade de me ver, posso impedir que eles me conduzam. E agora vem as perguntas. Mas essas perguntas não deixaram. As pessoas ali não está no grupo, dá para ler as perguntas. Que não é tão essencial não, só para desanuviar algumas coisas. Agora uma sugestão, né? Não sei se todos vão aceitar, de nós estudarmos então o livro dos Espíritos na próxima reunião. São muitas perguntas? São muitas perguntas. Se não, fala as perguntas, você deu essa sugestão. De repente a gente escolhe a mais importante, então. Ainda falta 5 minutos ali. Não, falta 5 minutos, nós temos já. Podemos deixar as perguntas para se fazer a leitura, depois eu passo para você. Então está o livro aqui, ó. Passo para o Luciano, se você quiser as perguntas. Essas leituras são tão interessantes que a hora voa. A visão é essa, né? A proposta é essa. Esses livros chegaram nas nossas mãos, sabe como? Eu lembro, não sei qual foi o livro que eu li, que houve uma indicação, houve um comentário sobre um texto pequeno desse espírito, o Hermance do Pô, entendeu? Aí eu busquei a mensagem completa, trouxe aqui e li. Eu não sei se o Carlos vai lembrar, ele interpretou de uma forma, eu vou reler isso aí. Aí quando ele releu, ele, cara, o negócio é profundo.
Entendeu? Aí eu comprei um livro, ele comprou o outro, a coisa veio bem por acaso em nossas mãos, não veio assim. Eu já tinha um livro da sequência, que é o do Bezerra, que é Amor, não sei o quê. Isso, fazendo comentário sobre o trabalho na casa espírita. Eu já tinha esse livro, O mas... que mais me chamou a atenção foi que a irmã Situpô, quando ela estava encarnada, ela psicografou a prece de Cáritas. Eu disse, pô, esse espírito aqui, pô, foi a pessoa que psicografou a prece de Cáritas. Pô, no meio espírita, todo mundo busca, né? Então foi muito interessante. Espiritualista, né? Só espírita não, né? No centro da minha mãe lá, que eu frequentava, ela já fazia uma prece de Cáritas lá. Era uma banda, o candomblé, não sei. Fala, Joana. Não, você fala para Carlos que matemática e português depende do tempo. Hoje, para a gente, filosofia, psicologia, no nosso tempo agora, ele é muito importante. Olhem, boa. No nosso tempo, matemática e Eu vou te português. dizer que o mais importante é o relacionamento. Para o Lucas, não é. Então, relacionamento, Não, a eu não filosofia. estou dizendo que matemática e português Não é importante. não é importante. sim. É só isso. No nosso O tempo. primeiro, o mais importante em qualquer tempo é o relacionamento. Sim. Senão, Corretor de texto ajuda no português e não, mas somar, o português multiplicar, é pra se diminuir e comunicar. dividir. Isso O basta. português é para se comunicar. É por isso que o Brasil está aí no terceiro mundo. Exatamente. Isso, matemática é fundamental, Fundamental. materialmente falando. Agora, espiritualmente é um relacionamento. Exatamente. Pô, por que você já foi bom, cara? Teu pão, tem gente pra caramba que pode comer teu pão. Você é garoto novo, pô. Para com Você tá velho já. Muito importante, né, mano? Então, Se é importante. Bem, gente, vamos pegar aquele minutinho final, né? Mas que morrer vai ser não falando de filosofia. Para nós buscarmos agradecer a espiritualidade, né? A reunião, amanhã de hoje, os temas aí estudados. Vamos de conta luz. O Erlei gosta tanto. Enquanto entra, não entra. Fica Fecha e volta de novo. O seu agradecimento a Fecha e volta de novo. Pela nossa reunião da manhã de hoje, por esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Na casa. Não vai. Não vamos insistir, não, pelo tempo hoje. Então somos gratos a Deus. Em primeiro lugar, pela bênção da vida, estejamos ou não encarnados, né? Porque a vida ela é plena. Que outros possam ter essa felicidade, né, de discutir esses temas que a gente tem discutido aqui, conhecendo essas possibilidades que temos dentro de nós, né, de construir a nossa felicidade. Pensamos nos que estão hospitalizados, já foram citados alguns irmãos aqui, com muita especialidade, falando da matéria, os irmãos que passam, a privação do pão de cada dia, que sejamos, né, as mãos de Jesus a distribuir esse pão. Pensamos aí nos irmãos que foram citados também na reunião de ontem e hoje, desencarnados, alguns em situações tão tristes, né, de estarem apegados aí ao seu corpo físico. E que possamos usar os recursos, que foi lembrado aqui pelo Luciano, da natureza, né, tomar esse banho de natureza diariamente, reforçando o físico e trazendo benefícios para o espiritual. Aos encarnados presentes, aos desencarnados, o nosso muito obrigado e que possamos pedir a espiritualidade que encerre esse momento de estudo e passamos então para o nosso café da manhã.